Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, você mesmo assim já deve ter percebido que eu sou o Matheus Schmaelter e hoje eu quero falar de um assunto que eu fiz referência no meu último vídeo. Você pode clicar aqui no card, quando eu falei sobre o problema de se encarar Kierkegaard como o pai do existencialismo. E o que eu falei ali, que eu estou trazendo para vocês hoje, é um problema que até hoje toca quem quer estudar Kierkegaard, conhecer Kierkegaard, que eu percebo que está presente na dúvida da maioria das pessoas sobre esse autor que eu gosto tanto. É o problema da recepção de Kierkegaard, quer dizer, como que Kierkegaard foi recebido depois de sua morte ou quando publicou as suas obras, e como é que as suas ideias ou o conhecimento dele se espalhou pelo mundo, né? Especialmente no vídeo de hoje, como é que ele foi entendido na Europa e nos Estados Unidos, nisso que a gente chama de Ocidente. Então, vem comigo que eu vou explicar para vocês por que afinal de contas é tão difícil compreender Kierkegaard. São três pontos principais, eu acredito, que dificultam a recepção de Kierkegaard. Em primeiro lugar, Kierkegaard ele tem em si mesmo um método, um modo de produção filosófica que torna difícil a recepção, especialmente no campo da filosofia e das ciências humanas, em que a gente está muito acostumado a pesquisar de maneira objetiva as coisas. Então, se você pega uma obra, por exemplo, do Descartes, o que está escrito ali é o que o próprio Descartes considera importante, o que o próprio Descartes quer comunicar. Com Kierkegaard, isso é bem diferente, porque o Kierkegaard tem um método que ele chama de comunicação indireta, em oposição a esse tipo de comunicação, como a do Descartes, por exemplo, que é a comunicação direta. Mas bem, qual é o problema dessa comunicação indireta? O primeiro problema, e o que é mais conhecido em Kierkegaard, é que Kierkegaard escreve grande parte da sua obra através de pseudônimos. E esses pseudônimos, na filosofia de Kierkegaard, são, vamos dizer assim, tipos de personalidade, tipos de pessoa, modos de existir ou de pensar na Dinamarca, na Copenhague de sua época, que ele quer ali retratar. E qual é o problema da pseudonímia, né, como a gente diz? O problema é que não necessariamente o que está escrito num livro de um pseudônimo representa a própria posição de Kierkegaard. Se Kierkegaard estivesse comunicando diretamente o que ele está pensando, provavelmente o que ele diria seria diferente do que, por exemplo, Johannes de Silentio está escrevendo em Temor e Tremor, ou Vigílios Nalfinienses em um conceito de angústia, ou Anticlímacos em O Desespero Humano, a Doença para a Morte. Né? Então a pseudonímia já coloca um problema, coloca uma barreira entre o leitor e o escritor. Uma obra que representa bem esse afastamento entre o leitor e o autor é ou um fragmento de vida, primeira grande obra de Kierkegaard, que ele considera a primeira de sua autoria, né, escrita em 2 volumes. Tem uma série de pseudônimos, então ali você tem um pseudônimo que é o Victor Eremita, que é um editor que está editando a obra, que conta uma história de como é que ele achou aqueles papéis e como é que ele organizou. Né? No primeiro volume você tem A, que é um autor estético e está escrevendo textos estéticos, então algumas das passagens mais famosas de Kierkegaard, como a do palhaço, que entra no palco dizendo que o teatro está pegando fogo e as pessoas acham que aquilo é parte da peça, isso faz parte do primeiro livro, do primeiro volume de Orwell. Né? E dentro desse primeiro volume, há ainda traz um outro pseudônimo, que é o Johannes o Sedutor, que escreve o famoso Diário do Sedutor. Né? E na segunda parte da obra, né, nós temos escritos éticos, que são escritos por um tal juiz Wilhelm. E dentro dessa obra, o Wilhelm traz um sermão de um tal pastor da Jutlândia, uma região da Dinamarca. Então, em uma obra, aparecem em torno de 5 pseudônimos, colocando camadas entre o leitor e o autor, a fim de que o leitor não se deixe influenciar pelo autor e possa ele mesmo chegar às conclusões dele mesmo a partir daquela obra. Então, isso retrata bem a dificuldade que é abordar a obra de Kierkegaard, especialmente os escritos pseudônimos.
Tem uma gata que vem aqui pedir comida. Peraí que eu já vou te dar comida. Me dá uns 5 minutinhos, espera. Em segundo lugar, ainda nesse primeiro ponto, eu gostaria de destacar o como que deve ser difícil para quem está acostumado a leituras objetivas, a filósofos objetivos, a comunicações, digamos assim, mais científicas, num mundo, por exemplo, onde impera a metafísica e o idealismo, a busca dos conceitos, você lidar com um autor que muda o ponto de apoio da filosofia do pensamento metafísico, do pensamento da totalidade do mundo e traz para a própria experiência do ser humano, que é o que Kierkegaard está fazendo. E se ele não é o primeiro, é um dos primeiros a fazer essa mudança de eixo, que certamente vai causar uma certa confusão em quem vai se aproximar das obras dele esperando encontrar uma comunicação objetiva e de repente não encontra nada, né? As obras não necessariamente trazem uma conclusão. Você tem que assumir a responsabilidade do que você conclui diante daquela obra. Certamente isso põe um problema na mente de quem vai pesquisar e é uma das coisas que eu percebo que acontece frequentemente com quem se aproxima de Kierkegaard, especialmente com pesquisadores, especialistas de outras áreas. E isso tudo nos faz perguntar o seguinte: é possível uma leitura, uma compreensão, melhor dizendo, unificada do pensamento de Kierkegaard? E isso é uma resposta que a gente não pode ter com certeza. Até hoje se discute. Algumas pessoas acreditam que sim, outras pessoas acreditam que não. Então, o primeiro ponto, a própria produção de Kierkegaard torna difícil, ele mesmo se faz um pensador difícil por causa do seu método. No que diz respeito à própria recepção dele por terceiros, e aqui eu entro no nosso segundo ponto, existe um grande problema que é o da relação entre a vida do autor, a biografia de Kierkegaard, e a obra. Você que está assistindo esse vídeo já deve ter perguntado ou ouvido alguém perguntar qual é a relação. Já me fizeram essa pergunta lá no Instagram, né? Qual é a relação entre a vida de Kierkegaard e a obra de Kierkegaard? E é claro que toda a biografia, toda a vida do autor influencia no modo como ele pensa. Pensar um autor fora do seu contexto é perder uma boa parte do que ele está propondo. Ainda assim, o que se faz com Kierkegaard beira o desonesto, né? O problema da recepção psicológica de Kierkegaard vai começar com um autor contemporâneo seu, um professor chamado George Brandes, que era inclusive amigo do Nietzsche, e vai inaugurar o que ficou conhecido como método psicobiográfico. E o que ele vai fazer é provocar um modo de pensar Kierkegaard que não pergunta ou não procura entender o que ele está dizendo, o que ele está pensando, mas por que ele pensa o que pensa, por que ele pensa como pensa. E daí você tem as mais diferentes considerações do tipo: Kierkegaard era uma pessoa melancólica e amargurada por causa da má relação com o pai dele, porque a mãe dele morreu cedo, porque ele descobriu que ele era filho da mulher que tinha sido empregada do pai dele no primeiro casamento do pai dele, e aí você vai para um poço sem fundo, onde você só pensa um filósofo a partir do que causou ele pensar como pensa. Querendo ou não, isso acaba invalidando o caráter filosófico. Dificilmente você vai ver isso acontecendo com um filósofo objetivo. Ninguém está olhando para a experiência de vida do Descartes para poder validar ou invalidar o discurso do método, o penso logo existo, por exemplo. Mas isso acontece com Kierkegaard. E a isso, se eu não me engano, dois grandes pesquisadores e tradutores do Kierkegaard nos Estados Unidos, o casal Howard e Edna Hong, chamaram de falácia genética. A falácia genética seria uma espécie de falácia ad hominem, né, que sai da ideia e ataca diretamente a pessoa e que tenta, então, validar ou invalidar o pensamento de um autor, no caso aqui Kierkegaard, a partir da sua experiência de vida, da sua genética. Alguns autores, alguns pesquisadores interessados em Kierkegaard vão, inclusive, patologizar o Kierkegaard e dizer que ele era depressivo, ou que a cruz sozinha, que ele fala que carrega, é porque ele era corcunda, né? Um problema psicológico ou um problema físico que produz um certo tipo de pensamento. Mais uma vez, o problema é pensar o porquê Kierkegaard pensa o que pensa e não tentar entender o que ele está pensando, né? Qual é a sua proposta. Nesse modo de encarar Kierkegaard, então, a biografia é mais importante que o pensamento. E isso em filosofia é um grande problema, porque a gente não está fazendo biografia, a gente está procurando compreender o pensamento ou a história do pensamento ou o tipo de pensamento que se produziu numa determinada época. O terceiro ponto que eu queria tratar nesse vídeo é mais próximo da gente, inclusive, é sobre uma recepção fragmentária do Kierkegaard. Quer dizer,
Em diferentes lugares, Kierkegaard foi recebido de diferentes maneiras e interpretado de diferentes maneiras por diferentes pessoas, né? Um caso muito comum é, por exemplo, aqui no Brasil, a publicação mais famosa dos textos de Kierkegaard é aquela publicação dos Pensadores, que tem 3 textos que são O Desespero Humano, O Temor e Tremor e O Diário do Sedutor, né? E especialmente O Diário do Sedutor, que é uma obra que é um escrito que faz parte de uma obra maior, que é entregue muitas vezes, e no nosso caso foi assim, isoladamente, como se ele não tivesse sido produzido dentro de um contexto, né? Então, alguns exemplos eu trago aqui para exemplificar o problema dessa recepção fragmentária. Um dos mais importantes modos de recepção fragmentária do Kierkegaard é o que se dá depois da Segunda Guerra Mundial, né? Em que Kierkegaard é recebido como um autor estético, e essa estética é considerada como mais importante do que a crítica da cristandade, por exemplo, né? Do que toda a crítica social e, consequentemente, da cultura cristã que Kierkegaard está fazendo. Isso tem menor importância para os autores que o recebem no pós-guerra do que a estética, né? Esse pensador melancólico, a angústia, o desespero que o Kierkegaard está tratando ali. Nesse contexto, a melancolia e a ironia parece que bastam-se, como se elas não tivessem todo um jogo de comunicação, como eu falei no ponto anterior, que o Kierkegaard está fazendo. Na Noruega, o Kierkegaard foi recebido por pietistas, né? Então, cristãos protestantes que chegavam a encarar ele como um profeta pietista e vão dar um enfoque na sua posição mais cristã. Na Suécia, ele foi recebido de maneira pelos intelectuais, então que vão olhar o Kierkegaard a partir da crítica social, a partir também de uma maneira mais artística. E entre esses dois países, na verdade, tem uma questão na Noruega que foi um ponto diferente dos pietistas, que foi o dramaturgo Ibsen, que recebe Kierkegaard e acaba fazendo uma leitura mais artística e intelectual dele. Mas, no geral, na Noruega ele foi recebido de uma maneira radicalmente cristã, pietista. Na Suécia, de uma maneira mais intelectual. E na Alemanha, o Kierkegaard foi recebido pelos pastores que estavam em crise com a igreja luterana alemã. Então, especialmente o Kierkegaard da crítica à igreja, do combate à igreja, vai ser recebido pelos alemães e vai ser dado esse enfoque. Não só isso, na Alemanha também começa a acontecer um fenômeno que é a introdução de Kierkegaard no campo, né, na história dos pensadores alemães, como se ele fosse um pensador alemão, né? Então, por exemplo, o filósofo alemão Karl Löwith vai encaixar o Kierkegaard entre a chamada esquerda hegeliana e vai comparar ele, por exemplo, com o Marx. E que é até uma comparação interessante, eu já li esse texto, mas você desloca o Kierkegaard tanto do seu lugar, do seu contexto, quanto do seu projeto. Na recepção francesa, que é a recepção que a gente mais vai receber aqui no Brasil, o Kierkegaard ele é existencializado pelo Sartre, que, por causa da sua orientação marxista, vai ocultar ou tentar ocultar o cristianismo do Kierkegaard, e o Albert Camus, no seu famoso mito de Sísifo, vai secularizar os conceitos de absurdo, as categorias de absurdo e de desespero do Kierkegaard. Vai tirar isso do contexto religioso, ao que o Kierkegaard dá, por exemplo, a fé, que é um absurdo, e o desespero como pecado, por exemplo, que é o que aparece lá no Desespero Humano, e vai colocar que o mundo é isso aí. Então você tem uma secularização do Kierkegaard por parte dos autores franceses, e é por isso que a gente recebe o Kierkegaard como pai do existencialismo, por exemplo, e todas as ideias familiares que nós temos aqui sobre o Kierkegaard são oriundos desse modo de ler. E, por fim, uma recepção também bastante popular do Kierkegaard é a dos americanos, das pessoas dos Estados Unidos, que foram basicamente filósofos da religião e teólogos que receberam o Kierkegaard, deram uma ênfase a um Kierkegaard super cristão e trouxeram esse modo de olhar o Kierkegaard por vias, né, da sua... quase que fazendo uma apologética, que é uma coisa que o Kierkegaard odeia, né, mas do seu cristianismo, né? O que todas essas coisas têm em comum? Busca-se essa unificação do pensamento kierkegaardiano, né? Só que de maneira fragmentária. Então, demorou muito tempo no século XX para alguém pegar as obras completas do Kierkegaard e se debruçar sobre elas e entender que é um projeto. A obra mais importante, uma das obras mais importantes sobre esse assunto, foi publicada em 1982 em francês, e um pouco antes você tem uma obra em dinamarquês do professor Gregor Malanchuk, que procura
olhar somente o pensamento de Kierkegaard, deixando de fora a questão biográfica e tudo mais. Por fim, no nosso quarto ponto, o que torna Kierkegaard um autor difícil de se compreender pela sua recepção é a desconsideração daquele método que eu falei lá no primeiro ponto, da comunicação indireta. As pessoas, inclusive grandes pesquisadores ainda vivos de Kierkegaard, se encontram nesse erro de desconsiderar que Kierkegaard ele era um escritor, primeiramente, a sua crise de trabalho era sempre sobre se manter ou não se manter um escritor, ele só poderia ser ou escritor ou pastor, ele não poderia ser as duas coisas. Então, se ignora que ele era um escritor, que ele era um estilista, né, da escrita, e que ele era também um grande retórico. É um modo de leitura, né, uma leitura contundente, que desconsidera todas as implicações da comunicação indireta, como a pseudonímia, por exemplo. Então, o Walter Lowry, um dos norte-americanos que receberam Kierkegaard dos Estados Unidos, vai dizer que o conceito de angústia, que é uma obra escrita por um pseudônimo, representa a própria opinião do Kierkegaard, né? Sem reservas, sem tirar nem pôr, né? O que é bastante absurdo dentro da própria maneira como o Kierkegaard entende a sua obra pseudonímica. Então o que esse modo de ler Kierkegaard faz é encarar o Kierkegaard de maneira muito séria, como se ele fosse um autor objetivo, sem compreender que na comunicação indireta as obras pseudônimas às vezes não devem ser tão levadas a sério, ser levadas tão a sério assim, ou como opinião do autor. Né? O problema da recepção de Kierkegaard, a gente vê, é um problema hermenêutico, é um problema de interpretação, que só começa a ser superado por aquelas pessoas que entendem a dificuldade proposta pelo próprio Kierkegaard e se debruçam a compreender como funciona a sua comunicação indireta. Mas isso é uma tarefa um pouco difícil, especialmente por parte dos filósofos. Por quê? Porque existe um preconceito ancestral da filosofia com a poesia. E por mais que você tenha os existencialistas sendo também bastante literários, e o Heidegger, por exemplo, usando o poeta romântico Hölderlin para fazer filosofia, né, a gente ainda carrega uma herança do Platão, que é o preconceito com a poesia. Então, em certos departamentos de filosofia, se você propor um trabalho filosófico, um trabalho de pós-graduação filosófico baseado em uma obra literária, por exemplo, talvez não aceitem o seu projeto. Isso é comum. Então, como se encara filosoficamente um autor que usa de grandes recursos literários para produzir o seu pensamento, né? Então, Kierkegaard é um autor que deve ser encarado como um escritor, como um grande retórico, como um estilista que está propondo um novo método. E sem a compreensão desse método, não é possível entender o projeto de Kierkegaard. E é por todas essas coisas que Kierkegaard é um filósofo difícil de se entender. Ele em si, pela sua própria proposta, já põe uma dificuldade, mas a maneira como ele foi recebido depois de sua morte colocou outros problemas e a gente lida com as consequências desses problemas até hoje. E é isso, meus amigos. Falei demais, mas um assunto extremamente importante para todo mundo que deseja entender melhor o que significa ler Kierkegaard, né? Como ler Kierkegaard, o que se entender, como se extrair de Kierkegaard aquilo que ele quer dizer. Então, muito obrigado você que ficou até o final desse vídeo. Fique atento que o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre a recepção de Kierkegaard aqui no Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha, curte o vídeo para o YouTube entregar mais ele para as outras pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. A gente tem outros vídeos aqui sempre falando sobre Kierkegaard, ou falaremos futuramente sobre coisas relacionadas à sua filosofia de alguma forma. Compartilha com seus amigos esse vídeo também, comenta aqui o que você gostaria de ver, o que você achou, se você discorda completamente. Vamos trocar essa ideia, que ela é sempre muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!